jovens! Bem-vindos ao nosso preparatório de matemática para a prova do Colégio Militar, sexto ano. O nosso preparatório é baseado no livro Matemática para Vencer, que tem 1.500 exercícios e 900 questões de concurso. Bom, além disso, nós temos ainda aulas relativas aos capítulos desse livro. Esse livro ele tem os exercícios, as questões de prova e tem também a teoria. Você aprende a matéria por aqui e tem também no YouTube. Quer dizer, a mesma explicação que você vê no livro, você vê as aulas correspondentes lá no YouTube, no canal Matemática para Vencer. Bom, o preparatório ainda tem mais 300 questões resolvidas do Colégio Militar. Isso é muita coisa? Eu diria que isso aí é um bom começo, tá? A prova do Colégio Militar não é fácil não, é pedreira. Então o preparatório tem o livro, as aulas no YouTube, as questões resolvidas e ainda tem uma série de conteúdos adicionais, tá? Tem listas de exercícios, provas simuladas, programas para treinar matemática. Por exemplo, tem lá um programinha que eu fiz para você treinar a tabuada, né? Então, para você ficar craque em tabuada e não ficar perdendo tempo fazendo conta, fazer rápido. Vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo dois links muito importantes. O primeiro é o cronograma para os seus estudos. É como você vai dividir o seu tempo, você vai dividir os assuntos ao longo das semanas que você tem disponíveis. O ideal é que você faça esse curso preparatório, esse estudo todo, durante 6 meses. Agora, infelizmente, tem gente que assim, eu só comecei a estudar agora em junho, em julho, aí fica mais difícil, é claro. Quanto mais cedo você começar a estudar, maiores serão suas chances de aprovação, é claro, né? Mas, infelizmente, às vezes acontece isso, a pessoa começou a estudar só mais lá pra frente. Só tenho 3 meses para estudar, só tenho 2 meses para estudar, como é que eu vou fazer isso? Tá, então eu fiz uma divisão também que está nesse cronograma, dizendo como que você vai distribuir o seu tempo para aproveitar o tempo ao máximo para se preparar para a prova. Agora, essa questão de resolver problemas que caíram em provas, isso é um detalhe interessante, tá? Você tem no YouTube lá 300 questões resolvidas, tá? Resolvo detalhadamente, explicando e tudo mais. Só isso? Bom, essas questões, essas 300 questões, são as que eu gravei e publiquei no ano passado, tá? Esse ano eu vou fazer mais umas 300 pelo menos. Agora, o livro tem ainda 900 questões resolvidas. Não, resolvidas não. Todas resolvidas não. Veja bem. Qual é o objetivo quando a gente coloca uma questão de prova resolvida? Para o aluno ficar vendo resolução de questão de prova para decorar e chegar lá na prova. Agora é com você, faça sozinho. Não é isso. Você tem que se preparar para estar sozinho na frente de uma questão lá na hora do seu estudo, na hora do seu preparatório. Então o que eu fiz? Eu tenho 900 questões aqui, tá? A maioria do Colégio Militar, umas 700 do Colégio Militar. Então o que eu fiz com essas questões? Eu dividi por capítulos, dividi por assuntos. Por exemplo, um capítulo sobre frações. Então vamos ver aqui questões do Colégio Militar que você resolve apenas sabendo frações. Então eu coloco a matéria lá explicando tudo sobre frações. Eu dou uns exemplos usando questões do Colégio Militar. Aí você vê esses exemplos e agora é com você. Agora resolve você essas aqui. Você já viu lá eu resolver no livro os exemplos. Agora resolve sozinho essa aqui. Você tem que desenvolver essa habilidade, não é lá na hora de fazer a prova não. É antes, é durante o seu estudo. É em março, em abril, em maio, é lá que você vai ter que começar a resolver sozinho questões do Colégio Militar. Então vamos dizer assim, se eu tenho ali no livro 700 questões do Colégio Militar, eu não tenho a resolução detalhada de todas as 700. Tem umas 250 mais ou menos. Que é um bom começo para te dar uma velocidade inicial para você conseguir lá por conta própria e você resolver. É isso que o livro ensina. Ensina você
a matar as questões. E não ver o professor resolvendo, lembrar, e aí chega lá na prova você, eu já vi o professor resolver isso, é assim que faz. É claro, tem algumas questões que vai acabar acontecendo isso, faz parte do seu estudo. Agora, eu procuro criar para você, ao longo do livro, a competência de matar questões por conta própria. É claro que todas têm a resposta, tá? As que são mais difíceis eu resolvi. Botei a resolução detalhada lá. Tanto é que em cada capítulo tem no final uma prova simulada com 20 questões, tá? Então, a maior parte usando questões que já caíram no colégio militar. Então você vai lá, resolve. Se você não conseguir resolver, você olha a resolução lá que eu faço no final. Muito bem, então lá na página do preparatório, que tem o link aqui, vocês vão ver que eu dividi o preparatório em unidades, tá? Unidade 0, unidade 1, unidade 2, unidade 3, até a unidade 13. Pois é, as unidades de 1 a 13 são os capítulos de 1 a 13 do livro. A unidade 0 eu adicionei depois, tá? Eu chamo de pré-curso. O que a gente aprende lá? Veja lá na página, a unidade 0 não está no livro, está só na página do preparatório. Olha o link aqui embaixo e vai lá e acessa. Então, o que a gente faz nessa unidade 0? Claro que é a primeira que você deve começar a estudar. Você faz uns exercíciozinhos para testar se você é bom em contas, por exemplo. As contas que você vem lá do quarto ano sabe multiplicar, sabe dividir, sabe fazer isso? É claro que o livro ensina isso também no capítulo 4, as 4 operações. Mas a gente faz uma espécie de nivelamento inicial, tá? Nessa unidade 0. Então vai lá, são listas de exercícios, de contas que vocês devem fazer. Outra coisa que a gente faz aqui na unidade 0 é o seguinte: você está acostumado lá na escola a fazer provas que cai o quê? Problemas? Não, maior parte contas. Calcula essa continha aqui. Quanto é 1/2 mais 1/3 vezes 1/4? E é claro que às vezes caem probleminhas. Fulaninho comprou não sei quanto, custou tantas unidades, cada unidade custou tanto, quanto é que foi de troco? Claro, um problema, é isso que você vai ter que fazer no colégio militar. Você tem uma historinha e você tem que formular matematicamente aquela historinha para encontrar qual é a resposta da pergunta que ele faz. Essa habilidade de ler uma situação, que a gente chama de problema, e chegar até a resposta, esse caminho você tem que desenvolver cada vez mais. Então a gente começa a colocar ali na unidade 0 problemas para você resolver. E outra coisa muito importante, você tem que aprender a gerenciar o tempo. E tem que aprender a ficar 3 horas em cima de uma prova. Você vai fazer uma prova do colégio militar, chega lá, duração da prova 3 horas, boa sorte. Aí você tem que ficar 3 horas lá sentado fazendo. Às vezes o aluno não está acostumado com isso. Às vezes você está acostumado a fazer uma prova de 1 hora na escola, de meia hora. Agora 3 horas você não pode chegar lá de repente, nunca fiz uma prova de 3 horas, nem de 1 hora, que dirá de 3. Então, ao longo do preparatório, você vá se acostumando a fazer provas, a resolver questões uma atrás da outra, sem parar para ir na geladeira, sem parar para mexer no telefone e etc. Você tem que parar, reservar aquele tempo e ficar concentrado lá na resolução. Não é fácil, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faço provas ainda, tá? Lá nos meus cursos. E eu fico com dor nas costas. Eu sou coroa, eu tenho dores nas costas. Se eu ficar muito tempo sentado numa posição, eu tenho que levantar toda hora para me esticar, senão realmente fica com dores. O aluno, ele, claro, é novo, né? O aluno que vai fazer para o colégio militar é novo, ele não vai ficar com dores. Pode eventualmente ficar, mas o problema mesmo a inquietação dele, é o costume de você ir lá e conseguir fazer uma prova assim durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. São 3 horas lá no colégio militar, tá? Para resolver 20 questões. Tem alguns colégios militares em que são 25 questões ou 30 questões, mas na maioria são 20 questões e duração 3 horas.
Então você tem que estar acostumado a sentar na cadeira, olhar para a prova e ficar lá resolvendo durante 3 horas. E você vai desenvolver essa habilidade desde já, ao longo do preparatório. Tá? Então começa lá. De acordo com o nosso cronograma, eu estou dando 1 semana para você fazer a unidade 0, 1 semana para fazer a unidade 1 e 2 semanas para a unidade 2. Então você olha lá no cronograma, tem lá dizendo quantas semanas você vai se dedicar para cada uma dessas unidades aí, tá? Bom, então você vai conhecer, essa é a unidade 0. A unidade 1 corresponde ao capítulo 1 do livro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O capítulo 1 do livro é igual uma pancada na sua cara. Pá! Porque ele é muito pesado. É um choque. É um choque matemático. Você tem que aprender o seguinte ali. As provas que você fazia na escola são provas tranquilas. Onde a professora queria que você tirasse 10, queria que a turma inteira tirasse 10 e se desse bem na prova. Então são provas, digamos assim, procurando favorecer o aluno. A prova de um concurso como o Colégio Militar, ela não é uma prova assim, tá? A professora ou o professor lá, eles não são bonzinhos. São provas para massacrar o aluno, são provas para eliminar candidatos. Então o capítulo 1, eu diria que é o capítulo mais difícil do livro, sabe por quê? Porque já são questões que costumam aparecer nas provas do Colégio Militar e você está começando a estudar naquele momento, você ainda está meio cru. Mas não se preocupe, tá? As questões estão resolvidas do capítulo 1, você vai olhar, vai entender essa filosofia de questões desafiadoras e ali você já começa a resolver questões que caíram no Colégio Militar, tá? Da Olimpíada de Matemática e tudo mais. Começa fazendo ali. Agora, você vai dizer, esse capítulo 1 é difícil, realmente, eu não gostei. Não se preocupe não. Você depois que estudar o capítulo 2, capítulo 3, volta lá no capítulo 1 e tenta olhar novamente os problemas que você achou super difíceis, tá? Os primeiros problemas que tem ali caíram em provas do Colégio Militar e até do Colégio Naval. Bom, e a unidade 2, ou capítulo 2, eu chamo de calcule rápido. É basicamente um capítulo para você virar craque em tabuada, tá? Você não pode fazer uma conta, resolver um problema complicado, chega na conta, aí agora eu vou calcular. Peraí, calma aí, 9 vezes 6, quanto que é 9 vezes 6 mesmo? Peraí, você tem que saber isso de cor, instantâneo. Eu já vi professores dizerem que o aluno não precisa decorar a tabuada. Veja bem, é verdade que o aluno não precisa decorar a tabuada, eu concordo com isso, mas não é verdade que o aluno não precisa saber a tabuada. Ele tem que saber a tabuada. Só que hoje em dia os professores não cobram que você decore a tabuada toda de uma vez e saia fazendo as coisas. Os professores gostam que você vá aprendendo aos poucos a tabuada. Mas quando você chegar com 10 anos, você tem que estar craque. Acabou seu tempo de aprender tabuada, tá bom? Então no capítulo 2 você vai lá e vai treinar a tabuada, vai fazer a tabuada invertida. Sabe como é que é a tabuada invertida? É assim. Quanto que é 28? Ó, 28, que conta maluca é essa? 28 é 28. Não, 28 é um produto de 2 números. Quem são eles? Ah, pode ser 2 vezes 14, ou então pode ser 4 vezes 7. Pois é. Então é a tabuada invertida. Você precisa saber olhar um número e saber dizer rapidamente por quanto que esse número é divisível. Tem até um programinha para treinar isso que eu fiz lá, tá? Então você treina lá. Então é isso, pessoal. Vocês vão começar, claro, o preparatório pelas unidades 0, 1 e 2. Você vai levar mais ou menos um mês estudando essas 3 aí. Claro, no cronograma normal de 6 meses. Então você faça sempre assim. Nesse preparatório, quando você entrar num capítulo, na unidade, você vai assistir as aulas teóricas no YouTube, vai ver os exemplos, vai ver os exercícios que eu coloco no YouTube, vai ver a resolução. Você vai no livro também, vai ler a mesma explicação que eu dou na aula, você vai ver
ela escrita. Você tem que desenvolver a habilidade de ler uma coisa escrita e entender o que está escrito ali. Você não vai fazer também uma prova de português? Você tem que ser craque em interpretação de texto. Então você também no livro vai estudar a matéria, vai fazer os exemplos, vai acompanhar os exemplos, vai fazer os exercícios. Os exercícios são como se fossem assim, questões fáceis. Um monte de contas para você fixar aquele aprendizado. Depois que você vê os exercícios, aí tem problemas. Problema é o quê? É uma historinha que você tem que ler aquela história e sacar qual é a matemática que você vai usar ali para chegar na solução daquele problema. É uma capacidade, é uma habilidade que você tem que desenvolver ao longo do preparatório. E por último você tem os problemas especiais que são o quê? Questões de prova. Uma questão, o que a gente chama de questão? Questão nada mais é que um problema que caiu numa prova. Questão tal do Colégio Militar 2016. Tá, tudo bem, é uma questão, é um problema que caiu numa prova do Colégio Militar e você agora está vendo ali a resolução dele, né? Ou tentando resolver. Pessoal, a prova do Colégio Militar é difícil e você, para conseguir ter sucesso, você não pode fazer um estudo normal. Você tem que fazer um preparatório puxado, apertado. Mas você se dedicando, você realmente decidindo, eu quero entrar para o Colégio Militar, eu vou passar. Você tomando essa decisão, você vai ter sucesso. Boa sorte para todos e manda abraço.